Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Amém. Amados, nesse domingo, a palavra de Deus nos apresenta e nos coloca em questionamentos, reflexões, como sempre. Tomara que nós tenhamos toda a abertura do coração para acolher a palavra. Porque filhos e filhas chamados pela graça e eleitos desde todo o tempo para sermos os testemunhas dele nesse tempo tão difícil que vivemos. Constituídos desde o nosso batismo, escolhidos e eleitos, amados incondicionalmente pelo Pai, para sermos as pedras vivas desse grande edifício que é a sua igreja, a sua comunidade. Hoje, a palavra nos coloca diante do apelo do chamado. Chamado que Ele fez e faz a cada um de nós continuamente. Chamado que Ele sempre e renovadamente nos faz a cada Eucaristia, a cada encontro que nós temos nesta casa. E que muitas vezes nós viramos as costas, fingimos que não é com a gente, inventamos algumas coisas e algumas picuinhas da gente e achamos que não é para mim esse negócio. Deve ser para o Papa, para os bispos, para os padres, né? Para alguém. Menos para mim. Hoje, deixa Deus tocar a sua vida. Não é a palavra minha, é a palavra dele. E que pouco a pouco nós, padre, tentamos traduzir um pouquinho para que a gente possa assimilar isso. Assimilar esse projeto
que Deus Pai teve desde todos os tempos, desde o princípio de todas as coisas. Deus sempre quis e quer o melhor para todos nós. Sempre. Então por que as coisas não dão certo? Por nossa culpa. Não é culpa de Deus, não. As encrencas são nossas. Sempre. Porque eu rezo tanto e quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E vai aparecer mesmo. E com certeza pode preparar o couro porque vem. Se a gente quer conforto, Deus dá o desconforto para a gente testar. Se a gente quer fortaleza, Ele dá as doenças, as enfermidades para a gente fazer o teste também. Que a gente só fica forte exatamente passando pelos temporais. Nenhum de nós chegamos à fortaleza numa vida tranquila e fácil. Fácil é o caminho do inferno. Todos nós já sabemos. Moleza é o caminho para aqueles que jamais chegarão à fortaleza. Jamais. Os espinhos, as dificuldades e todas as oposições que eu e você e todos nós enfrentaremos num momento ou outro, fazem parte dessa caminhada de preparação, desse treinamento de santidade. Eu não estou justificando, mas você sabe que é inerente ao chamado, porque Deus não nos prometeu coisas fáceis. E chegada a plenitude dos tempos, enviou o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. E o que nós preferimos, domingo passado nós já meditamos sobre isso. A luz veio às trevas, mas as trevas preferiram as trevas do que a luz. Não foi assim? Quantas e quantas vezes nós também preferimos ficar no nosso esqueminha? Deus que se vira, Fica no dele. Ouvimos aqui tantas e tantas vezes os apelos da palavra. O chamado. Ei, estou precisando de você. Não é comigo. Não é. Pensa aí para ver. Hoje, deixa Deus tocar a sua porta, Que às vezes a gente nem permite que Ele bata. Já barra Ele antes. Opa, aqui não, passa adiante. Vai lá na casa da Maria, lá na casa da Hilária, vai lá na outra casa, em algum lugar. Menos na minha. Deixa Deus tocar a porta da sua vida, meu amado. E deixa, pelo menos, ouvir a voz dele a chamar o teu nome. Porque um dia também eu ouvi esse chamado. E é por isso que eu estou aqui. Não por mim mesmo. Por mim mesmo já teria largado disso faz tempo. Já, mas nem. E eu sei que muitas vezes você não foi capaz de responder, por quê? Porque também você olhou para o horizonte e viu tantas encrencas que os outros já passaram, que não sei quem viu, passou e sustentou. E você falou, eu quero continuar na minha vidinha acomodada, tranquila. Esse negócio de se lançar aí no projeto é colocar em risco e risco sempre. De abrir mão, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, como ouvimos na primeira leitura, o chamado do profeta Amós, Amós que não era profeta, nem filho de profeta, ele mesmo diz, ele é apenas um criador de ovelhas, um plantador de sicômanos, um homem muito simples, acanhado, tímido. E Deus suscita no coração desse homem para que ele pudesse ir evangelizar e anunciar a Israel. Assim como ele falou com Moisés, e o Moisés disse, não, Senhor, eu sou até gago, como é que eu vou falar? E você vai lembrando de tantos outros, que ao serem chamados também deram muitas desculpas, muitas razões para dizer, eu não, chama outro, dou conta desse negócio não. Hoje, a palavra nos coloca diante do chamado de Deus para ser os seus anunciadores, os seus profetas, os seus testemunhas,
num tempo de tanta mentira, de tanta enganação, de tanta bajulação, nós somos chamados, e agora há pouco o Papa disse, ontem ainda, lá no Paraguai, na sua visita pela América, aquele que é chamado não precisa de nenhum reconhecimento. Oh, louvado seja Deus. Tenho dito isso tantas vezes. Ouvir da boca do próprio Papa é uma bênção para a gente, né? Ninguém melhor do que ele, que tem levado tanta bordoada no próprio clero, da própria Cúria Romana, né? Internamente, porque a igreja, eu já disse, né, domingo passado, a igreja não é uma sociedade de homens e mulheres santos, não. Nós somos todos pecadores em processo de conversão. Se você já olhar para nós e achar que nós já somos santos, estamos perdidos. Nem o Papa, nem os bispos, nem os cardeais, nem os padres, e nem os diáconos, nem ninguém. Estamos todos carregados de defeitos, mas a graça de Deus, como Ele mesmo prometeu, capacita-nos cada dia para sermos aquilo que por nós mesmos não seríamos. Mas é pela graça dEle. Pela graça dEle. Né? Por isso, diante dessa proposta, ninguém pode dar desculpas e dizer, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei. Não. Por quê? Porque Ele mesmo vai capacitando-nos. Ele mesmo. Ele mesmo. Por isso, na palavra do Evangelho, está muito claro, né? Que você não se apegue aos bens materiais. Olha lá. Não leve nem sacola, nem dinheiro na cintura, nem muitos esqueminhas na cabeça. Isso tudo não vai ajudar. Nada de bens materiais e de coisas poderão garantir a missão. Nada. Está claro no Evangelho? Nada. Ah, porque eu já tenho não sei quantas fazendas. Nada, nada. Não se apegue e nem se apoie nisso. Porque isso é sopro. Mais cedo ou mais tarde você não ficará com isso. Vai, se perde, acaba. Lembra? Quem junta tesouros na terra corre o risco de uma hora ser decepcionado porque vem o ladrão e rouba, vem o governo e confisca. Não foi assim no governo Collor? Ah, eu tinha tanto dinheiro no banco, o outro deu até um infarte, né? Porque o governo confiscou e aí você ficou sem nada. O seu banco vai ser vendido agora. Quem confia nos bens materiais está edificando a sua casa sobre areia movediça. Portanto, o centro da missão e o sustento da missão está em Jesus. Só. Basta, domingo passado, essa frase fantástica, né, na segunda leitura. Basta a minha graça para você. Lembra que São Paulo diz, eu tenho um espinho na carne, que todos os dias me faz recordar que eu sem Ele não sou nada. E aí, ele na oração vai colocando diante de Deus. Eu preciso recordar o domingo passado porque tem muita conexão com esse domingo. E Deus responde para o Paulo dizendo, basta a minha graça, Paulo, chega. Né? Só isso é suficiente. E a única coisa que o Evangelho de Marcos, que tem uma diferença com os outros sinóticos, diz, basta levar o quê? O bastão, o cajado e a sandálias. Olha lá. Só. Não precisa se apegar a nada, né? Nem aos bens materiais, mas basta o cajado, que é o bastão, né? O báculo dos bispos. Que significa o quê? Que na missão nós teremos que enfrentar o mal e o maligno. E o bastão e o cajado é para expulsar. Não é o cajado e o bastão do poder, também, mas não o poder de
impor, mas é o poder de servir, é o poder de defesa, é o poder de cuidado que o pastor tem que ter. Todo pastor tem também o seu cajado, que é o apoio. E na hora que o lobo aproxima, faz o quê? Pau! Entenderam? Pau! E quantas vezes você não usou o seu cajado, meu amado? Quando o inimigo aproximou da sua casa, da sua família, do seu lar, da sua vida, e você que já recebeu o cajado, não bateu. Aqui não, viu? Aqui na minha família não. Na minha vida não. Na minha casa não. Percebe? Como o Senhor hoje nos diz que nós fomos investidos dessa autoridade para expulsar os demônios. E não é só aquela ideia de demônios que a gente tinha, né? De possessão, que entra um neguinho lá e fica estribuchando. Presta atenção. Os demônios estão aí. Como Paulo dizia domingo passado, o espinho na carne. O demônio da tentação, do comodismo. O demônio da preguiça espiritual. O demônio da nossa preguiça e do nosso acomodismo diante da tarefa que nós temos que fazer. Lá onde você trabalha, onde você vive, onde você frequenta, como é que eu e você temos sido os profetas? Ter a ousadia e a coragem de pensar diferente e fazer diferente. Ah, porque todo mundo faz, padre. Opa, aí é que está a diferença. O profeta é aquele que é ousado e destemido para pensar e fazer diferente. Quando todo mundo está indo para cá, você está indo para lá. Opa, eu sei para onde que eu vou. Você não é Maria, vai com as outras. Não é Maria gasolina que está sempre na garupa da moto. Para onde é que você está indo? O que é que você veio fazer nesse mundo? Por que é que Deus te constituiu e colocou você lá naquela casa, naquela família? Fala para mim. Por que é que o Senhor te constituiu e colocou aqui em Campo Verde, Padre? Aqui. Para ficar alisando a cabeça do neguinho, dizendo, Jesus te ama, viu? Continua no pecado, viu, amadinha? Continua, viu? Não. Quem é que tem dito? Quem é que tem orientado e nos alertado? Porque hoje exatamente a família está sucumbindo e há tantas e tantas investidas contra a família. Por quê? Porque às vezes você, pai e mãe, não tem sido a referência dentro de casa. Não tem sido esse pastor com o bastão para dizer, aqui não. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. 34 anos de matrimônio. Anos e anos que Deus vai colocando a gente, e ali, onde nós estamos, temos que fazer a diferença. Esse é o profeta. Ele não é, né? Tudo bem, mais ou menos. Isso não é profeta. É claro que o profeta vai receber as consequências da palavra. A retaliação, né? A rejeição, a perseguição, é claro. E talvez seja por isso que a gente também tira o timinho de campo, né? Não quero me incomodar, não quero ninguém me incomodando, né? Então, fica quieto na hora que tem que falar, esconde, some, vai embora, né? Não se apresenta, não se lança, não se diz, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. É muito mais fácil fugir, é muito mais fácil ficar calado, né? Se omitir, como é a grande maioria de nós hoje. Diante de uma mentira, quando é que nós falamos, opa, isso aí é mentira? Porque quando nós levantamos a voz, tem que esconder o rosto, né? Para ficar anônimo. Não sei quem falou, né? Porque que o pau vem, a porrada vem, a gente sabe. Né? No mundo marcado pela mentira, pela tapiação, pela corrupção, pela bandidagem que nós temos, imagine. Amados,
não é o mundo que tem que determinar a maneira que nós temos que viver. Ou nós seguimos a palavra e somos autênticos discípulos missionários dele, ou então rasga o seu batismo, a sua certidão de batismo, rasga o seu título e a sua nomeação como católico, apostólico, romano, na cidade de Campo Verde. Eu já disse isso e vou continuar repetindo. Não mancha a vida daqueles que querem verdadeiramente viver a palavra que nós ouvimos. Eu não estou dizendo que eu tenho vivido tudo. Eu não vim aqui pregar, eu não estou pregando a mim. Eu estou falando que essa experiência que Deus nos faz é para todos nós. Eu também estou no caminho, né? Estamos todos. Se o bastão é o símbolo do poder para expulsar os demônios, façamos valer essa experiência. E as sandálias nos pés, porque as duas recomendações no Evangelho de Marcos. As sandálias significam a disponibilidade para ir, né? Porque o sapato ele mais protege, a sandália não, é mais frágil. A sandália é símbolo daquele que é itinerante, caminhando sempre. Por isso que a recomendação do Evangelho é: se não te receberem, se não quiserem te escutar, se não quiserem te obedecer, não tem problema não. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai em frente. Que nada nem ninguém seja obstáculo e barreira para você anunciar, testemunhar, denunciar aquilo que não é de Deus, que não é verdade, né? As sandálias é o símbolo da humildade e do serviço. Se o bastão é o símbolo do poder e da autoridade para expulsar os demônios, expulsar e curar as doenças, as enfermidades, as sandálias é o símbolo daquilo que está mais embaixo, da poeira da estrada, do caminho por onde nós vamos traçar. Se lá, bem antes, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, os apóstolos, os testemunhas, Amós, Oséias, Jeremias, Zacarias, os profetas de Israel, eles foram capazes de dar o seu sim e fazer acontecer, mesmo com as suas limitações, aquilo que Deus preparou para os seus. Com quem é que Deus pode contar hoje? Com quem é que Deus pode estar contando ou já está contando hoje em Campo Verde para serem os seus profetas, seus discípulos missionários? Quem é? Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus brares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Mesmo que alguém não reconheça, mesmo que alguém não valorize, não enxergue, porque nós humanamente sabemos quantas vezes a gente quis ser reconhecido, ser valorizado, e quando a gente não foi visto, reconhecido e valorizado, a gente também tirou o timinho de campo. Não é para isso que nós estamos na missão. Acorda. E Deus que sabe e vê aquilo que nós temos feito, nos recompensará, e é depois. Porque se a gente já receber os louros agora, já recebeu a recompensa, diz a palavra. Já, né? Se a gente reza nas praças para serem vistos pelos homens, já recebemos a nossa recompensa. Se a gente anuncia e vai nas casas um do outro para poder dizer: olha, aqui passou uma missionária, já recebemos a nossa recompensa.
amado? Amém? Já. Deixa Deus te falar, não fecha seus ouvidos não. Ele está tocando hoje na nossa vida e dizendo: eu preciso de você. Não é o Padre que precisa não, é Deus mesmo, viu? Vamos abaixar nossa cabeça um pouquinho, para que essa palavra possa cair no chão da nossa vida. E você que está em casa agora e nos escuta pela rádio, eu sei quantas vezes você já enfrentou, já sofreu, já chorou por causa desse chamado. Mas deixa Deus tocar e aquecer novamente seu coração, reavivar a chama do seu amor, porque Ele continua precisando de você, meu amado. Ele continua querendo contar contigo, mesmo quando você foi decepcionado, quando você foi entristecido por alguma questão que aconteceu na missão. Deixa Ele reavivar a chama do teu amor, porque quem é que Ele vai enviar hoje? A quem é que Ele vai contar para poder fazer a diferença nessa cidade, nas famílias, nas escolas, nos supermercados, na Câmara Municipal, na Prefeitura, nas lavouras, nas empresas? A quem é que Ele vai contar? Com quem é que Ele pode contar para serem as suas testemunhas em cada ambiente, em cada lugar dessa nossa cidade, desse nosso município, desse nosso estado, desse nosso país? Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.